Olá a todos e sejam bem-vindos. Já pararam para pensar no impacto monumental que uma única vida teve na história da humanidade? Hoje vamos embarcar numa jornada de 10 minutos para explorar a vida e o legado de Jesus. Uma figura que moldou culturas, inspirou arte e transformou milhões de vidas ao longo de 2 milênios. Independentemente da sua crença, a história dele é, sem dúvida, uma das mais influentes de todos os tempos. Vamos começar pelo princípio. Há mais de 2000 anos, numa pequena cidade chamada Belém. Segundo os evangelhos, Jesus nasceu de Maria, um evento humilde que mudaria o curso da história. Pouco se sabe sobre a sua infância, exceto por uma visita ao templo em Jerusalém, onde demonstrou uma sabedoria invulgar para a sua idade. Ele cresceu em Nazaré, na Galileia, uma região modesta, aprendendo a profissão de carpinteiro com seu pai, José. Esta fase da sua vida, muitas vezes chamada de anos silenciosos, foi um período de preparação para a missão que estava por vir. Por volta dos 30 anos, a vida de Jesus mudou drasticamente. Ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, um momento que marcou o início do seu ministério público. A partir daí, Jesus começou a viajar pelas cidades e aldeias da Galileia, reunindo um grupo de 12 seguidores próximos, conhecidos como os 12 apóstolos. Eram homens comuns, pescadores e coletores de impostos, que deixaram tudo para trás para o seguir. A sua mensagem era radical e, ao mesmo tempo, simples. Ele não falava em palácios, nem para a elite, falava para as multidões, para os pobres, para os marginalizados. O núcleo do seu ensinamento era o amor. Jesus ensinou sobre o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. Ele usava parábolas, histórias simples do cotidiano, para explicar ideias profundas sobre o reino de Deus, perdão, compaixão e justiça. Quem não conhece a história do bom samaritano, que nos ensina a ajudar quem precisa, sem olhar a quem? Ou a do filho pródigo, uma poderosa lição sobre perdão e redenção. As suas palavras, registradas nos evangelhos, ecoam até hoje, desafiando-nos a sermos pessoas melhores, mais empáticas e generosas. Mas Jesus, ele não era apenas um mestre de palavras. Os relatos bíblicos descrevem-no a realizar inúmeros milagres, atos que demonstravam o seu poder e compaixão. Ele curou doentes, deu visão a cegos e, segundo as Escrituras, até ressuscitou mortos. Um dos milagres mais famosos é a multiplicação dos pães e dos peixes, onde alimentou uma multidão de 5.000 pessoas com apenas alguns pães e peixes. Estes atos não eram meras demonstrações de poder, mas sinais do seu amor em ação, mostrando que se importava profundamente com o sofrimento humano, tanto espiritual como físico. A sua crescente popularidade e as suas mensagens, que muitas vezes desafiavam as autoridades religiosas e políticas da época, acabaram por gerar conflito. Jesus falava abertamente contra a hipocrisia e a corrupção, o que lhe trouxe inimigos poderosos. A sua jornada a Lavu, ou a Jerusalém, para a celebração da Páscoa, onde foi recebido por uma multidão que o aclamava. Contudo, a atmosfera mudou rapidamente. Numa noite, após partilhar uma última ceia com os seus discípulos, ele foi traído por um deles, Judas Iscariotes, e preso no jardim do Getsemane. O que se seguiu foi um julgamento apressado e controverso. Acusado de blasfêmia pelas autoridades judaicas e de sedição pelas autoridades romanas, Jesus foi condenado à crucificação, uma das formas mais cruéis de execução da época. Ele carregou a sua própria cruz até ao Gólgota, um lugar da caveira, onde foi crucificado entre 2 criminosos. Mesmo nos seus últimos momentos, as suas palavras foram de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A sua morte na cruz é, para os cristãos, o sacrifício supremo, o ato que oferece a redenção e o perdão dos pecados para toda a humanidade. Mas a história não termina aqui. Este é, talvez, o ponto mais transformador de toda a narrativa. 3 dias após a sua morte, os seus seguidores encontraram o túmulo vazio. Os evangelhos relatam que Jesus ressuscitou e apareceu a muitas pessoas.
incluindo Maria Madalena e os seus apóstolos, antes de ascender aos céus. A ressurreição é o pilar da fé cristã. Para os seus seguidores, não foi apenas a prova da sua divindade, mas a promessa da vida eterna e a vitória sobre a morte. Este evento deu aos discípulos a coragem e a convicção para espalhar a sua mensagem por todo o mundo. E assim começou o legado de Jesus. A partir de um pequeno grupo de seguidores na Judéia, a sua mensagem esparrou-se como fogo por todo o Império Romano e, eventualmente, por todo o globo. Os seus ensinamentos deram origem ao cristianismo, que hoje é a maior religião do mundo, com mais de 2.000 milhões de seguidores. O seu impacto transcende a religião. Os princípios de amor, perdão e serviço ao próximo influenciaram leis, ética, arte, música e literatura. Hospitais, universidades e organizações de caridade em todo o mundo foram fundados com base nos seus ensinamentos. Hoje, a figura de Jesus continua a inspirar e a desafiar pessoas de todas as origens. A sua vida humilde, a sua mensagem radical de amor e o seu sacrifício final continuam a ser uma fonte de esperança, conforto e transformação para inúmeras pessoas. A sua jornada de um carpinteiro de Nazaré a uma das figuras mais influentes da história mostra que uma vida dedicada ao amor e ao serviço pode, de fato, mudar o mundo. E assim, em 10 minutos, viajamos pela vida extraordinária de Jesus. Uma história que começou num estábulo e culminou num legado eterno. Espero que esta breve visão geral tenha sido esclarecedora e inspiradora. Há muito mais para descobrir e explorar sobre este tema fascinante. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada. Se gostaram deste vídeo e querem ver mais conteúdo como este, não se esqueçam de deixar um like e compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Ativem o sino para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima!